Boa tarde a todos. É um prazer, Bruce. Muito obrigada pela oportunidade. É muito prazeroso falar dos projetos, ou de um projeto que a gente se envolve, né, de um projeto de pesquisa, e que, depois de quase 20 anos, como eu vou contar a história dele, continua sendo um projeto que me desafia, traz enorme prazer, né, a mim e a todos os colegas que têm se envolvido nele. Quando a gente faz medicina, a gente tem duas possibilidades, né? Assim, grosso modo. Uma delas é ir para a prática clínica, né? Essa prática clínica pode ser cirúrgica, pode ser, né, não cirúrgica, pode ser forense, enfim, tem vários campos na prática clínica, que tem como foco o indivíduo. Ou a gente pode ir para um outro campo, que é a saúde coletiva ou saúde pública, que é que visa compreender a saúde e doença, esse processo, essa transformação que todos nós vivemos ao longo da vida, olhando para populações, ao invés de olhar para o indivíduo. Então, a compreensão, né, da saúde, então eu começo perguntando o que é a saúde. O maior número de definições possíveis são encontradas, né? Bem-estar físico, mental, emocional, social, etc. Né? Normalmente a gente resume como alguma coisa que é esse bem-estar, né, físico e mental das pessoas numa sociedade. Mas isso é operacionalmente muito complexo, né? Porque senão a gente pode pensar assim, que em qualquer momento, o dia que eu estou mais triste, o dia que eu sofri alguma coisa, eu estou doente, porque eu não estou com esse bem-estar. Então, como é que é isso, né? Então, operacionalmente, isso é complexo. Então, a gente precisa transformar isso em coisas operacionáveis. E aí que entra o que a gente chama de doença, que, na verdade, não é uma coisa estática, sim ou não. A doença é uma linha, um contínuo, né? A gente é um contínuo. A gente vai desenvolvendo, vai transformando internamente, e essa transformação, num certo momento, ela vira doença. Então, definir doença é complexo, é extremamente complexo. Doenças agudas, como o infarto, é mais fácil. Doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes, são mudanças fisiológicas no indivíduo, que não têm silenciosas, que não dão nenhum sinalzinho. Quando elas dão sinal, é porque elas já machucaram muito a saúde do indivíduo. Então, definir doença é complexo. E determinar as causas de uma doença, ainda mais complexo. Porque a maioria das doenças, especialmente as doenças, né, que é meu foco de interesse, que são as doenças do adulto, ou as doenças crônicas do adulto, essas doenças são doenças que a gente chama doenças complexas, doenças que sindrômicas, doenças que mobilizam e envolvem um conjunto muito grande de alterações e geralmente ocorrem muitas vezes em comorbidade, ou seja, uma doença está ligada a uma outra doença, ou varia, ou se associa. Enfim, são doenças que têm modelos de determinação que a gente chama de multicausais muito complexos. Então, para conhecer essas causas, como é que eu faço? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. É preciso desenvolver, então, estudos que reúnem um conjunto de saberes de diferentes áreas do conhecimento, que vão desde, né, a genética, passando pela fisiologia, microbiologia, toxicologia, física, biofísica, esse conjunto de coisas, matemática, né, para reunir isso tudo
e chegarem a alguma coisa. Mas para fazer isso não é suficiente reunir, tem que fazer isso com um olhar que a gente chama o olhar epidemiológico. Então, a primeira pergunta fundamental da epidemiologia, que é o que eu sou epidemiologista, que é um campo da saúde coletiva, é explicar por que alguns adoecem e outros não. Por que uma doença mata alguns e outros sobrevivem? Por que não é tudo igual? Seria muito fácil realizar estudos e determinar a saúde, intervir em saúde, etc., tratar indivíduos, tratar populações, prevenir doenças, se ela fosse igual. Só que ela não é. Ela se manifesta de formas muito diferentes. E muitos fatores contribuem ou não para alguém adoecer. Então, é preciso estudar o que a gente chama a dinâmica populacional, ou seja, a dinâmica da doença, do adoecimento em populações, para compreender essa diversidade com que o fenômeno saúde e doença se processa e conseguir separar aí, né, marcar o que é a doença, ou seja, caracterizar uma doença de uma forma mais abrangente e considerando toda essa diferenciação e conseguir entender esses fatores que contribuem, que a gente chama para a história natural da doença. Ou seja, o que é que antecede, que faz com que os indivíduos e grupos de indivíduos tenham diferentes riscos de adoecer, e o que concorre para a progressão dessa doença. Por que alguns indivíduos hipertensos vão ter um acidente vascular cerebral e outros não? Por que alguns indivíduos diabéticos vão ter doença renal crônica e outros não? Por que uns vão perder, né, a sensibilidade, perder os pés, etc., por exemplo, e outros não? Então, a gente chama de prognóstico. E esses fatores são diversos. Então, a história natural da doença é um fenômeno que a gente olha todo o espectro de desenvolvimento da doença. E, para isso, é preciso reunir populações. Também é preciso saber como que eu comparo populações. Como é que eu falo que nós somos menos ou mais doentes ou mais saudáveis que os ingleses ou os argentinos ou o que seja? Então, eu preciso ter parâmetros, eu preciso ter indicadores, eu preciso definir como métodos de padronização sobre as medidas de saúde, os indicadores de saúde, para comparar e poder dizer alguma coisa sobre a saúde no Brasil, ou a saúde no Rio de Janeiro versus a saúde em Belo Horizonte, ou vice-versa, ou mesmo dentro de uma mesma cidade, porque nós temos diferenças até intra-urbanas na distribuição das condições de saúde. A epidemiologia, só para resumir, ela estuda a frequência, a distribuição e os determinantes de eventos de saúde em populações. Ela contrasta com a clínica, como eu disse, que se dedica a compreender a saúde no nível individual. Ela responde a quem adoece, por que adoece. Essas são as duas grandes perguntas da epidemiologia. Quem adoece? Porque nós queremos predizer o risco de adoecer antes dele acontecer. Porque se eu predizer o risco de adoecer, eu consigo também determinar como modificar esse risco de adoecer, como reduzir, como prevenir o adoecimento. E por que adoece? E quem adoece são dois fenômenos interligados. Ela parte, então, da premissa que a distribuição da saúde e doença na população não é aleatório. Não é um fenômeno que se dá como um jogo de dados, que eu jogo para cima e, poxa, você adoece, você fica bom, você... Não. Existem padrões. E esses padrões podem levar a
conhecer os determinantes de saúde. Então, conseguir perceber esses padrões, conseguir determinar um modelo para compreender o fenômeno, me permite identificar determinantes. Então, para isso, a gente compara populações ou subgrupos populacionais. Então, que é a base dos estudos epidemiológicos, para conhecer a origem e os determinantes do fenômeno saúde e doença em populações humanas. O exemplo clássico da importância da epidemiologia começa com um médico anestesista da Rainha Vitória, John Snow. Então, John Snow era médico da Rainha Vitória. No século XIX, né, e anteriores, vivia-se uma grande epidemia de cólera na Europa. A Inglaterra morria milhares de pessoas todos os dias. E não existia, a era microbiana não tinha nascido, Pasteur não tinha surgido, ninguém sabia ainda, pensava-se em miasma, essas coisas, vocês devem ter ouvido falar isso quando vocês estudaram. Bom, ele faz um estudo, ele resolve fazer um estudo descrevendo os casos de cólera em Londres. Então, esse aqui é um mapinha do John Snow, onde ele vai mapeando os casos, onde aconteceu e não aconteceu. E ele começa a ver, por exemplo, que há um padrão de distribuição dos mortes por cólera na Inglaterra, em Londres. E ele, então, vai ver o que esse padrão de distribuição dessa doença tem a ver com que outro padrão urbano. E aí, ele percebe que tinha a ver com a distribuição da oferta de água na cidade. A cidade tinha 3 fornecimentos de água. As águas eram fornecidas naquelas bombas aqui, ó. Essas bombas. Né, que essa aqui está preservada até hoje em homenagem a ele. Tem o nomezinho dele, o bar, o pub também. Mas eram assim, as pessoas saíam de casa, iam lá, bombeavam, levavam a casa. Essa era o que tinha na época. Então ele percebe que havia uma distribuição dos casos, eram mais frequentes naquela que eram quando a água era fornecida pela companhia Southwark e não pela companhia Lumbers. E aí ele compara, por exemplo, que entre a população que recebia a água dessa companhia, tinha tido 844 mortes por cólera, gerando uma relação ou taxa de mortalidade de 5 por 1.000 habitantes. E na companhia Lumbers havia 18, gerando uma taxa de 0,9. Ele falou, uau, então tem a ver com a água. Qual era a diferença dessas duas companhias? Uma pegava água jusante e outra montante. Portanto, se não havia saneamento na cidade, o que acontecia? As pessoas, né, jogavam as suas necessidades, lavavam, etc., no Tâmisa, naquele rio. Então, quem pegasse a água dentro da cidade, pegava a água contaminada. Quem pegava a água lá na nascente, pegava a água mais limpa. Então, com isso, ele formula a teoria de que aquela epidemia adivinha da água, não era do miasma. E com isso intervém, muda-se o local de aquisição da água de todas as companhias, a epidemia acaba. Bem, só 30 anos depois, o víbrio cólera, que é o vibrião da cólera, que circula pela água, a água é o meio de transmissão, foi descoberto. Então, ele encontrou um problema, ele resolveu um problema, por meio de um pensamento populacional, com uma teoria correta, antes da era do Robert Koch descobrir. Então, esse é um dos pais da epidemiologia e é exatamente o poder deste olhar que, emblematicamente, esse é um dos melhores exemplos. Mas nós temos inúmeros outros, mas esse é um excelente exemplo que eu queria trazer para vocês.
Então, a epidemiologia ela usa diferentes indicadores e métricas para expressar a ocorrência e risco da doença. Então, a gente trabalha muito próximo com a estatística. A estatística é uma ferramenta fundamental para a epidemiologia. A gente usa um método de raciocínio causal que é baseado em desenvolver testes e testar as hipóteses, né, usando modelos estatísticos para esses testes. E isso aí a epidemiologia quem é a ferramenta mais importante para o que a gente chama de evidências científicas para as ações em saúde coletiva, em saúde pública. Ou seja, a gente hoje fala a saúde baseada em evidências. Tanto a saúde, né, as intervenções clínicas, quanto as intervenções populacionais são baseadas em evidências científicas geradas a partir de estudos epidemiológicos, clínico-epidemiológicos, feitos em grupos populacionais. Então, a gente usa a epidemiologia para o diagnóstico de saúde, né, para saber, estudar essa distribuição desses fenômenos, comparar populações, ver onde que, né, problemas. Por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos um negócio chamado Índice de Vulnerabilidade em Saúde, que foi desenvolvido por epidemiologistas, eu tive o prazer de participar, com estatísticos, com diversos demógrafos, etc., que a cidade tem lugares, conforme a região, ela tem riscos muito diferenciados. Até, por exemplo, na expectativa de vida. Nós temos pirâmides demográficas distintas dentro de uma mesma cidade. Para descrever, então, os padrões de ocorrência da doença, quem adoece, quando adoece, onde adoece, conhecer a história natural, como expliquei para vocês, estimar o risco de saúde, os fatores que alteram esse risco, elevam e reduzem. Nós estamos interessados nos dois lados da moeda. Os fatores que alteram o prognóstico clínico, então, se eu tenho câncer, o que altera o meu prognóstico em termos de sobrevida com relação a esse câncer? Okay? Identificar preditores, marcadores de uma doença na fase pré-clínica. A fase clínica é quando a doença já está aparente. Às vezes, se eu consigo detectar a doença antes dela se tornar aparente, eu consigo intervir numa fase que a gente chama uma fase capaz de reverter o processo. Então, marcadores são importantes, porque eles são dessa fase pré-clínica. Avaliar o risco-benefício de intervenções, por exemplo, as vacinas. Como é que eu avalio se uma vacina é eficaz ou não? Ou um medicamento. Como eu sei que o medicamento é eficaz ou não? A epidemiologia faz isso. E analisar a validade de instrumentos e medidas de testes diagnósticos. Então, eu imagino que eu criei desenvolvi alguma coisa, um ultrassom novo. Eu quero saber se esse ultrassom, se o que ele mede é capaz de detectar, tem validade. A sensibilidade, especificidade, uma série de coisas comparado com um outro método. Então, toda vez que eu tenho avanços tecnológicos em saúde, eu tenho que validar isso. Eu tenho que validar com relação a métodos já estabelecidos, para ver em que eu estou ganhando, em que eu estou perdendo. Tá certo? Por que eu estou fazendo de falsos positivos e falsos negativos? Porque toda medida, todo teste laboratorial, o que seja, tem sempre uma margem de erro. Ou seja, o indivíduo que não tem a doença pode parecer doente. O indivíduo que tem a doença pode parecer não doente. E a nossa ideia é minimizar esse erro, sempre. Mas para isso a gente tem que testar. E investigar epidemias e surtos de doenças desconhecidas, como recentemente tivemos a Covid-19 e tantas outras, o HIV, é uma história linda de intervenção da epidemiologia para construir um saber sobre uma doença e aí orientar intervenções. Então, a gente diz que há um contraste entre o diagnóstico clínico e o chamado populacional. Um pretende curar a doença, o outro melhorar a saúde da população. Um vai obter informações da história clínica, o exame físico do indivíduo doente, os exames complementares, laboratoriais, de imagem, etc.
E o outro vai caracterizar a população, ver as doenças, as causas de morte, os serviços de saúde, um conjunto de fatores para caracterização. Então, um vai fazer um diagnóstico em diferentes níveis. Um vai fazer um plano de ação, que é um tratamento ou um plano de reabilitação individual. E aqui nós vamos fazer um programa ou intervenções de prevenção e controle de saúde em populações. Eu avalio a partir da mudança clínica, melhorou a partir das mudanças no estado de saúde da população. Então, todos eles passam pelos mesmos critérios. Então, o ELSA Brasil é um estudo longitudinal de saúde do adulto. Eu vou explicar o que é longitudinal. Começa a nascer em 2004, 2005. Nessa época, já havia um grupo de pesquisadores no Brasil preocupados com as doenças do adulto, porque havia mudanças. O Brasil passava por inúmeras mudanças e a saúde do adulto, que eram as doenças cardiovasculares, o diabetes, câncer, etc., eram os principais problemas e não havia estudo nenhum, só estudos fotográficos, instantâneos, mas não estudos que tentassem compreender, no contexto brasileiro, como se desenvolviam essas doenças. Então, havia vários pesquisadores, eu era um deles, que já estavam tentando desenvolver estudos isolados. Aí nós começamos a fazer reuniões em São Paulo para discutir que era a hora de fazer um projeto de alto nível, um projeto de longo prazo, um projeto que competisse e trouxesse informações que a gente trazia de fora. Então, tudo que a gente sabia, por exemplo, sobre as doenças cardiovasculares, sobre o que é o risco relacionado ao colesterol, o risco relacionado ao consumo, à glicemia elevada, ou etc., a gente sabia a partir de estudos feitos nos Estados Unidos ou na Europa, que já tinham esses estudos há muito tempo. E a gente só aplicava aqui. Só que nós temos uma população diferente, nós temos uma população em um contexto diferentes. E a gente replicava isso acriticamente. Além de não contribuir para o crescimento científico do país, a gente era um replicador acrítico de um conhecimento que podia, na verdade, não se apresentar ou ter o mesmo significado no nosso contexto. Então, nós começamos a reunir para propor o que a gente chama de um projeto ambicioso. E em 2005, eu fui a pessoa encarregada de procurar o Reinaldo Guimarães, que é carioca, uma pessoa fenomenal, que é um homem sempre voltado para a questão da construção da ciência em saúde, e era, então, o diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. E eu o conhecia, fui lá procurar para falar, olha, nós estamos querendo propor um projeto ao Ministério da Saúde de grande porte. E queríamos ver a possibilidade, o que vocês acham, se o Ministério se interessaria. E a gente recebeu um sinal positivo dessa conversa. Então, a gente tinha, na apresentação nossa, o nosso principal questão era, a gente entendia que havia um solo comum de causalidade para as doenças crônicas, ou seja, que elas tinham dentro delas mecanismos que eram comuns, que a gente poderia desenvolver um projeto único para estudar um conjunto enorme de doenças, nesse mecanismo central havia um papel enorme do que a gente chama de sistema imune inato, que é aquele que a gente nasce com ele, que dá a primeira resposta à agressão, ao estresse, etc. Não é aquele que a gente tem dois sistemas imunes, um sistema imune inato, que é esse que a gente nasce, e aquele que é adquirido, que é aquele do aprendizado. Depois que você sofre agressão, o organismo aprende e cria uma resposta específica e chama sistema imune, imunidade adquirida. E a gente entende que esse sistema imune é fundamental. A forma como o organismo reage
ao estresse, agressão, etc., de toda a ordem, é fundamental. E a gente queria um estudo que fosse da molécula ao social. Ou seja, que a gente trouxesse à tona um conjunto abrangente de conhecimento, que via lá do código genético ao código postal. Então, tanto o código genético é importante, quando onde você mora, a situação do seu local de moradia, por exemplo, a sua infância, a sua vida na adolescência, os seus pais, os seus antepassados, trouxesse tudo isso à tona. Então, nós participamos primeiro de um edital, chamado Edital do Milênio, e a gente teve uma resposta aprovada numa chamada pública feita em 2005, onde a gente ganha essa chamada, e aqui o nosso brinde de comemoração quando tudo começou. Quem que é essa proposta? A proposta ela é formada por um consórcio de instituições, que são essas instituições. São pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Rio, da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, aqui está em ordem alfabética, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. A gente até tentou envolver gente no Nordeste e do Norte, mas não tinha, na ocasião, pesquisadores com experiência já nessa área de doenças crônicas. Então, era o pessoal mais envolvido nas áreas de doenças infecciosas, tem ainda um grande expertise, mas na ocasião não tinha, por isso nós ficamos no Nordeste apenas com a Bahia. E os financiadores foram, então, desse consórcio, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, através da FINEP, ao Ministério da Saúde e através do DECIT, e o da Ciência e Tecnologia através do CNPq e FINEP. Para construir o projeto, então a gente começa chamadas reuniões, que são do comitê diretivo, que envolve pesquisadores desse conjunto aí de instituições, e a gente tem então que criar os instrumentos de pesquisa e preparar os centros de investigação, porque é um estudo que vai envolver seres humanos, e um grande número de seres humanos em todos os lugares. E a gente precisa construir centros de pesquisas padronizados para realizar medidas e entrevistas, etc., que sejam de forma padronizada e única nesses 6 centros. Então, isso aconteceu de agosto, a gente fez isso até 2008, e em 2008 a gente inicia trabalho de campo. Entra em campo e começa, então, a chamar e recrutar voluntários para o estudo. Então, qual que era o contexto que a gente tinha no Brasil? Rápidas mudanças demográficas, epidemiológicas, nutricionais, sociais e ambientais. O Brasil, diferentemente dos países como europeus, os Estados Unidos, etc., fez tudo de forma acelerada. Então, rapidamente o país envelhece, o que a França levou 100 anos para fazer, a gente faz em 2 décadas. A gente rapidamente se torna um país que era rural, vira um país urbano, e aí cria essas cidades caóticas, desorganizadas, populações sem condições de moradia adequada e assim por diante. A gente muda o padrão de alimentação total, e aí começa mudanças também na obesidade, começa a crescer, começa a ter cada vez mais, a aparecer como problema vis-à-vis, e a desnutrição deixa de ser o principal problema. O ambiente, as condições sociais, enfim, são mudanças muito grandes. Nesse contexto, as doenças crônicas não transmissíveis, que são as chamadas doenças do adulto, que incluem cardiovascular, diabetes, câncer, doença renal crônica, demências, etc., todas essas são doenças não transmissíveis. Não transmissíveis porque elas não têm uma base infecciosa, um agente infeccioso, embora agentes infecciosos possam até contribuir para elas também. Elas respondem por 41 milhões de pessoas morrem no mundo, e 74% dessas mortes são devidas a essas doenças.
77% das mortes por essas doenças acontecem em países como o Brasil, de renda baixa e média. Mais de 17 milhões morrem precocemente, então 30 a 69 anos. No Brasil, a morte precoce é definida como a morte que acontece, a expectativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 76 anos. Maior na mulher, 78, homem 74, não sei se 72, algo assim. É uma diferença de 5 anos, mais ou menos, entre homens e mulheres. A morte antes dos 70 anos é considerada morte evitável. Toda morte antes dos 60 anos é uma morte potencialmente evitável. Se eu passar para o Japão, isso vai ser 75 anos, 80, porque a expectativa de vida lá é maior. Então, quanto mais eu conquisto avanços, mais a morte é evitável, né? Porque é isso que a gente quer. E 86% das mortes prematuras acontecem em países de renda média e baixa. Então, não apenas a gente tem um percentual elevadíssimo das mortes por essas doenças, como o maior percentual de todos de mortes prematuras, evitáveis. Elas são lideradas pelas doenças cardiovasculares, seguidas de câncer. No Brasil, é um país dos ranking, está aí competindo com o primeiro lugar de desigualdades sociais. A distribuição da riqueza, a distribuição dos bens é completamente desigual na população brasileira e essa desigualdade só cresce. O país avança economicamente, avança socialmente, mas as desigualdades aumentam. E há escassez de estudos. Como eu disse, não tem estudos longitudinais dessa natureza em países como o Brasil. Então, o que são os estudos longitudinais? São estudos amplamente usados desde a segunda metade do século XX, logo depois do pós-guerra, para investigar a história natural das doenças crônicas. Nós temos estudos fenomenais, estudos com 50, 60 anos de duração. Tá? Estudos numa mesma população. E que tiveram uma contribuição para o conhecimento, assim, algo incalculável. Hoje, de coisas que todo mundo sabe, toda hora, é natural, a gente nasce sabendo, vocês jovens quase que nasceram sabendo, que foram produzidos por esses estudos. Então, esse é um estudo que é um estudo longitudinal. Ele é um estudo chamado observacional. Observacional por quê? Porque eu não intervenho. Ele não é um estudo experimental. O experimento é aquele onde um investigador tem controle sobre o ambiente que ele está realizando o experimento. Tem experimentos em humanos? Tem. A vacina é um experimento. Eu testo a vacina. Os medicamentos, eu testo. Eu sei para quem eu dou, para quem eu não dou, eu comparo, etc. Esse não, é um estudo que eu observo os indivíduos. Eu não submeto os indivíduos a nenhuma intervenção. E eu busco investigar causas de doença. Por exemplo, a associação entre o fumo e o câncer de pulmão, o fumo e todas as doenças que nós sabemos hoje que o tabagismo está associado, foi identificada por estudos longitudinais. Na Inglaterra, em primeiro lugar, seguidamente nos Estados Unidos e depois replicado mundo afora. Conhecer a história natural das doenças. A gente só foi entender exatamente tudo que envolvia a evolução de pacientes com HIV. Prognósticos, fatores que modificavam isso e assim por diante. Verificar o que pode mudar o curso do adoecimento, aumentar a sobrevida de câncer, por exemplo. Isso dá o impacto de intervenções. Por exemplo, a vacina da dengue, que nós fizemos agora, nós temos que estudar isso. Então, esses estudos eu faço em estudos longitudinais. Então, o Wells, ele nasce com a ideia de que ele quer estudar, investigar a incidência e a progressão. Incidência é o desenvolvimento de um caso novo de doença, de doenças não transmissíveis. O foco principal são nas mais comuns, mas, na verdade, a gente inclui um conjunto muito grande de doenças, e os fatores biológicos, ambientais, ocupacionais, psicológicos e sociais que predizem essas doenças. E o seu prognóstico. Então, a gente tem informações do DNA
e tem informações para cada indivíduo do código postal, de onde esse indivíduo mora. Então, tudo que está aqui no meio, a gente tem. Então, a gente propôs, explorar hipóteses da relação entre esses fatores e quando outras doenças, por exemplo, o declínio cognitivo, a doença renal crônica, o câncer, testar instrumentos diagnósticos, instrumentos para medir diferentes exposições, estocar material biológico. A gente cria uma bioteca, onde a gente estoca material como DNA, sangue, soro, urina, etc. Nem sempre você tem recursos para dosar tudo que você quer, mas se você tem amostras estocadas, a menos 80 ou em nitrogênio líquido, você pode, em qualquer momento que você tem um recurso, e pesquisa a gente tem que sempre pensar isso, que nós estamos sempre limitados de recursos, principalmente num país como o nosso, a gente vai lá, pega essa amostra e estuda, e investiga. Tá? Então, nós temos uma bioteca, e formular e testar notas e hipóteses e formar gente, formar pesquisadores, é sempre uma parte importante. Quem compõe o WELS? O WELS é formado por 15 mil servidores ativos e aposentados de 8 instituições públicas de ensino superior e pesquisa. Quando eles entraram no estudo, eles eram mulheres e homens de 35 a 74 anos. Então, esses aqui são os centros de investigação do WELS, e cada um com o número de participantes. Então, Minas tem 3.115, São Paulo tem 5.061 e o menor centro, Espírito Santo, porque era relativo à população que era possível atrair como voluntários nesses lugares. Isso aqui é o nosso retratinho do nosso centro de pesquisa. Ele é desse ladinho aqui. Esse aqui é um lindo prédio inaugurado pela Madame Curie, que era um centro de radioterapia, que hoje tem um hospital, e nós criamos o centro de pesquisa nosso aqui. Muito lindo. E aí a gente tinha que montar esse quebra-cabeça. Como é que faz uma pesquisa em 6 lugares diferentes? Então, a gente tinha os centros de investigação, que realizariam a coleta de dados dos participantes. Todos eles usam essas roupinhas quando chegam no centro. Então, eles chegam de manhã cedinho, em jejum, e aí eles vão fazer uma série de entrevistas e uma série de medidas. Então, nos centros de coleta, que seriam centros de investigação, essas informações coletadas são enviadas por meio de um sistema que foi desenvolvido, um sistema específico de entrada de dados online, que é o centro de dados. O centro de dados é no Rio Grande do Sul. Então, todos os dados vêm aqui. Aí a gente tinha também que criar as amostras biológicas. Então, as amostras biológicas você ter um banco de dados biológico, ele é muito importante. Então, a gente tem que ter um central, a Bioteca Central, que fica em São Paulo, mas tem que ter réplicas locais. Vai que tem um incêndio em alguma delas, você perde. Então, nós temos espelhos, que a gente chama. E a gente tem os centros de leitura. O que são os centros de leitura? Então, todos os exames especializados, por exemplo, ecocardiograma, um exame especializado. A gente fazia essa captação desse exame, retina, fotografia da retina, por exemplo, e essa informação é enviada para um centro de leitura que vai processar a informação de todos os lugares. Então, eu mando as imagens da retina de todos os participantes para o centro de leitura. Esse centro de leitura vai fazer o processamento disso, separando, fazendo todos os marcadores importantes, guardar aquela imagem e enviar para o centro de dados. A mesma coisa. Então, isso, por exemplo, eletrocardiograma. Todos os eletrocardiogramas vão para Minas Gerais. Lá é feito o laudo que vai para o participante e aquela
aquele registro eletrocardiográfico é processado e interpretado por códigos padronizados internacionais, assim como o registro dele fica e enviado para cá. Tá? Então, essa é a dinâmica do estudo. Mas o estudo é longitudinal. Então, longitudinal significa que esses indivíduos entram no estudo e nós vamos andando com eles. E já estamos andando com eles desde 2008, que nós estamos. Então, nós temos, nesse período, desde que eles entraram, no primeiro ano, a gente levou 2 anos para analisar todo mundo. Então, eles tinham 2 dias de ida ao estudo, ao centro de pesquisa, ficavam mais ou menos 6 horas num dia, 4 em outras, bastante tempo conosco. E depois, 4 anos depois, a gente chama de volta esses indivíduos. 4 anos depois, a gente chama de novo esses indivíduos de volta. 4 anos depois, chama de volta esses outros indivíduos e ainda queremos chamar esses indivíduos mais vezes. Para quê? Porque nessas mudanças aqui, há coisas que mudam. Então, o indivíduo, por exemplo, tinha pesava 53 quilos. Aqui ele pesava 60. Ele pode ter ganhado peso. Aqui a pressão dele ela era 120 por 10. Aqui a pressão dele era 180 por 140. Então, ele muda coisa. Aqui ele fez um teste de função cognitiva e a memória dele era X, o desempenho da memória. Aqui era outro. Então, para que a gente visse a função renal desse indivíduo, era ótima aqui, depois já não era ótima. Então, para a gente avaliar essas mudanças e fazer aquela coisa da história natural da doença, é preciso repetir. É preciso repetir. Ver as mudanças. Comparar esse mesmo indivíduo com ele mesmo ao longo do tempo. Então, eu vou repetindo e vendo essas mudanças. Além disso, a gente, anualmente, telefona para esse indivíduo. Tudo bem, como é que está a sua saúde? Pergunta para o indivíduo como é que ele está se sentindo e pergunta se ele teve um diagnóstico novo, se ele internou, se ele teve algum problema de saúde. Porque ele pode ter tido um evento, ele pode ter internado por um infarto agudo do miocárdio. Se ele internou, o que a gente faz? A gente vai ao hospital onde ele internou. Pega copia tudo do prontuário dele e isso é processado e enviado para comitês de especialistas, cardiologistas, neurologistas, oncologia, etc. E esses comitês vão, de maneira padronizada, com critérios internacionais, fazer dizer, esse indivíduo teve um infarto desse tipo. Ok? Ou não. Então, a gente está anualmente. Então, todo ano eles respondem essa entrevista telefônica. Então, nós tivemos, nesse primeiro ano, a gente queria saber o que ele tinha, a situação de saúde momentânea, a fotografia dos indivíduos e o seu passado. Depois, a gente estava já começando a avaliar coisas novas, o que estava mudando. Né? E assim por diante. Fomos fazendo isso. Na época da Covid, a gente não podia chamar os participantes. Então, o que nós fizemos? Fizemos contato online. Criamos um sistema de comunicação, onde a gente mandava coisas para eles e eles devolviam, e a gente tentou acompanhar a situação online. Então, hoje a gente já pode estudar a incidência de diabetes, né? Hipertensão arterial, doença renal crônica, depressão, declínio cognitivo, declínio funcional e assim por diante. Alterações subclínicas, que o indivíduo não percebe, mas que estão acontecendo. Alterações nos comportamentos, o indivíduo que para de fumar, que começa a fazer atividade física ou que modifica alguma alteração. Essas aqui são as equipes recentes, essa é da Onda 4, né, nos diversos centros, todo mundo felizinho. Aqui deixa eu ver, aqui é a nossa, lá de Minas. Muito animadinha.
E aqui, o que a gente fez? Então, a gente, nesse período que eu falei com vocês, a gente já teve 194 mil até 2024 e 107 ligações telefônicas, entrevistas por telefone. 10% das entrevistas, a gente identifica problema, uma internação, um diagnóstico novo. A maioria são internações por coisas diversas. O indivíduo teve um problema, quebrou uma perna, por exemplo. Mas 3.600 foram devido a câncer, 1.700 devido a problemas cardiovascular, 594 cérebrovascular, 357 por doença renal crônica, 351 haviam morrido, e alguns, complicações de diabetes, para dar alguns exemplos. Então, eu falei com vocês que a gente faz, eu vou passar rapidinho, porque eu já falei um pouco. Então, essa parte de investigação de desfechos, o ELS é o único estudo no Brasil que usa e faz esse tipo de investigação, que combina a detecção direta de problemas de saúde com a detecção clínica a partir dos serviços de saúde e dessa informação. Então, a gente vai procurar informações de cardiovascular, câncer, diabetes, doença renal e assim por diante. Então, a gente bebeu experiência, trouxe pesquisadores de outros países que tinham experiência em estudos como esse para trazer e fazer a crítica desse processo e não apenas repetir, mas fazer já a partir da crítica deles e tentar fazer melhor. Então, nós criamos os comitês de especialistas, são todos profissionais voluntários que fazem isso, um esforço, um trabalho muito grande. E tudo isso é feito e vira uma base de dados. Bases de dados complexas, altamente complexas. Nós tivemos várias reuniões com pessoas, por exemplo, de um estudo chamado Framingham, que é um estudo muito importante, para entender e tentar montar essas bases de dados, porque são milhares, acho que a gente chega, talvez 1 milhão, você pensar uma planilha, a gente tem assim, algo, não tem jeito de mencionar. Então, a gente, ao longo desse período, até 21, porque esse dado ainda não está atualizado, a gente tinha tido a ocorrência de 785 óbitos, isso já está em torno de 950, quase 1.000 atualmente, e 17 mil internações ao longo desse período. A hipertensão, quando o estudo começou, 35% dos indivíduos eram hipertensos. Daqueles que não tinham hipertensão, quando entravam, em 4 anos, 15% já tinha desenvolvido hipertensão. Em 8 anos, 1/4 dos não hipertensos já tinham virado hipertensos. Quase 20% tinham desenvolvido diabetes. 28% tinham ganhado peso suficiente para conferir sobrepeso e 14% tinham desenvolvido obesidade, só para dar alguns exemplos para vocês. A produção científica do estudo, no início a gente não tem muito, porque a gente está montando o estudo, então você não tem resultado. À medida que você tem resultados, essa produção vai crescendo, como vocês podem ver a escalinha aqui do PubMed. Então, a gente tem mais de 644 artigos científicos já publicados com resultados do estudo, e a tendência disso é multiplicar e crescer, porque as colaborações vão crescendo, os estudantes de pós-graduação vão se envolvendo mais, produzindo suas teses, seus mestrados e assim por diante. Então, a gente, por exemplo, num primeiro momento, mostrou como que era a questão do diabetes. Então, 50% dos participantes que tinham diabetes sabiam que tinham diabetes. 50% não sabia. O estudo mostrou o que era. Desses que sabiam, 80% usavam medicamento. Ou seja, 20% não tratavam. É aqueles que falam, não estou sentindo nada. Isso é muito comum em adulto. Não estou sentindo nada, só trato o que eu sinto. Se eu não sinto, mas essa é uma doença silenciosa, eu falei com vocês. E desses que usavam medicamentos, só 50% tinham controle da glicemia, que é um dos parâmetros mais importantes para o controle do diabetes. Então, isso aqui já foi
importante. E a gente viu que os indivíduos com diabetes tinham mais depressão. Os indivíduos com diabetes, independente de saber ou não, tá? Esses indivíduos que tinham depressão eram os que tinham também um pior desempenho no controle da glicemia. Só para dar alguns resultados para vocês verem. A desigualdade também estava presente no ELSA. As doenças eram mais frequentes nos indivíduos de menor escolaridade. Então, os indivíduos de alta escolaridade, por exemplo, 15% eram diabéticos, 38% dos indivíduos de menor escolaridade, ou seja, menos que nível superior, tinham diabetes, que é uma reprodução de uma realidade presente no Brasil. A gente estudou mobilidade social, então a gente se associou com o pessoal da demografia, da economia, e a gente perguntou tudo sobre a história do que o indivíduo fazia, do que o pai desses indivíduos faziam, escolaridade, trabalho, ocupação, e a gente estudou a mobilidade social. O Brasil é um dos países que tem a menor mobilidade social do mundo. O que é mobilidade social? Todos nós nascemos com a promessa de melhorar. O que a gente quer? Ascender na vida. Só que o país tem uma dificuldade enorme de mobilidade. E nós vimos, por exemplo, aqui, como é que, em relação aos pais, aos pais, 50% havia ascendido, mas 19% dos indivíduos continuavam na mesma classe dos pais e 32% tinham descido. E quando a gente olhava essa mobilidade, a gente viu que aqueles indivíduos que desciam na classe social, ou seja, que estavam pior do que os pais, eram os indivíduos que tinham mais diabetes, tinham mais aterosclerose, fumavam mais, tinham mais inatividade física, e depois a gente foi vendo um monte de outros desfechos piores desses indivíduos. A gente viu, por exemplo, estudou a questão da discriminação e do racismo estrutural no Brasil. Então, nós vimos, por exemplo, que as desigualdades de oportunidades, percentual com ensino superior era muito maior entre os indivíduos brancos do que entre aqueles que se autorreferiam como pretos. A gente viu, por exemplo, que 32% dos indivíduos que se autorreferiam como pretos reportavam discriminação racial em diversas circunstâncias. Então, além da desigualdade de oportunidade, das pessoas vítimas de racismo ou de raça, cor, pretas no Brasil, então pior mobilidade, ocupação pior, escolaridade mais baixa, renda mais baixa, a saúde cardiometabólica era pior nesses indivíduos, obesidade, diabetes, hipertensão, controle da hipertensão, rigidez arterial, que é um fenômeno subclínico importante, aterosclerose subclínica, não apenas coisas aparentes, também coisas invisíveis. E saúde renal, tinham mais doença renal crônica pior, e percebiam a saúde pior, e morrem mais, e tem mais multimorbidade, maior combinação de doenças. A mortalidade, a gente estudou o que a gente chama de intersecção de raça, cor da pele e gênero, que é a ideia de que os indivíduos, essa combinação, coloca os indivíduos sob diferentes riscos na vida. Então, por exemplo, a gente comparou aqui o risco de morrer ao longo de 8 anos, essa linhazinha, entre mulheres brancas. Essa primeira linhazinha aqui. E essa última é o risco entre homens pretos. Esse aqui é o risco entre mulheres pretas. Dá uma olhada, é uma escada. Então, cada uma dessas aqui, a gente mostrando, estamos falando de risco de morte, dentro de um estudo de servidores públicos. Então, você imagina essa realidade no país. Então, a gente, quando compara aqui, por gênero, homens morrem mais do que as mulheres. Mas quando a gente compara, e pretos morrem mais do que pardos, e pardos mais do que brancos. Mas quando a gente compara os dois juntos, a gente vê que, na verdade, aqui em cima, nós estamos isolados, esse grupo que é preciso, que traz a gente a demonstração do que é o racismo estrutural no país. A gente viu, por exemplo, que a segregação racial, eu não falei que a gente estudou o código postal?
Então a gente foi ver os indivíduos e a gente viu que há segregação racial. E essa segregação racial dentro das cidades, eles vivem em vizinhanças, né, os pretos e pardos, economicamente segregadas, e que essa vizinhança está associada à pior prática de atividade física, pior saúde cardiometabólica, menor consumo de frutas e verduras, que são fatores que vão explicar muitas das coisas da saúde desses indivíduos. Tá certo? A gente estudou o estresse no trabalho por vários mecanismos, tem várias teorias sobre medida de estresse no trabalho. E a gente viu que 21% apresentavam estresse no trabalho, e esse estresse no trabalho ele era maior nas classes ocupacionais mais baixas, comparado à mais alta. E viu, por exemplo, que o trabalho noturno, 78% dos homens tinham trabalho noturno e 7,7% das mulheres. Esses indivíduos tinham mais diabetes, alterações metabólicas, gordura corporal, aterosclerose e assim por diante. Nós vimos a função cognitiva que a gente estuda desde o início, então a gente faz uma série de testes cognitivos e vai avaliando ao longo do tempo, repetindo esses testes. Né? Todos nós deterioramos a função cognitiva. É natural do envelhecimento que a gente piore. Mas essa piora pode ser uma piora acelerada, que a gente chama de declínio cognitivo não esperado, além do esperado. Então, esse declínio cognitivo, a gente viu que está relacionado aos indivíduos que têm hipertensão, pré-hipertensão ou que não controlam a hipertensão arterial, têm um declínio cognitivo mais acelerado. Aqueles indivíduos que têm duração do sono, têm insônia, distúrbios do sono, têm uma pior performance cognitiva. Né? Os problemas do sono. A gente viu que tem diferença na associação entre o álcool, o papel do álcool no desempenho cognitivo é diferente entre homens e mulheres. Tem diferenças. A gente viu que a saúde cardiovascular ideal, que é um conceito atual criado pela Sociedade Americana de Cardiologia, ela reduz. Quanto mais as pessoas se aproximam dessa saúde cardiovascular ideal, que combina uma série de medidas do indivíduo com modos de vida, ela desacelera esse envelhecimento. A densidade do tráfego influencia o declínio cognitivo. O estresse também, a educação materna e as medidas antropométricas no nascimento influenciam o declínio cognitivo. São apenas exemplos para vocês de coisas que a gente estudou. A saúde mental, a gente aplica um questionário bem profundo de saúde mental. Então a gente viu que 27% dos indivíduos tinham um transtorno mental comum, que é o quê? Depressão, ansiedade, etc., sendo que a ansiedade foi o mais frequente desses transtornos, 16% desses indivíduos. Os indivíduos que tinham transtorno mental eram, em geral, mulheres, mais jovens, pessoas com menos escolaridade, solteiros, viúvos ou divorciados e pessoas que se declararam pardos e pretos. A gente estuda o consumo alimentar. Então, os alimentos ultraprocessados, por exemplo, nós fizemos uma série de estudos em relação a esses alimentos e o malefício deles. Então, a gente viu que eles estão associados com a hiperuricemia, ou, sabe, aquilo que o ácido úrico aumenta, que em geral pode dar gota e as pessoas morrem de dor. Então, é isso. A proteína C elevada, que é o marcador de inflamação sistêmico. A incidência de obesidade está associada, é maior nos indivíduos que consumem mais ultraprocessados. A pressão arterial, aumento da incidência de hipertensão arterial é maior nos indivíduos que consomem ultraprocessados. A incidência de dislipidemia, colesterol, triglicéridos, etc., é maior nos indivíduos que consomem ultraprocessados. O declínio cognitivo é maior nos indivíduos que consomem muito ultraprocessados, além da síndrome metabólica, do diabetes tipo 2 e das mortes por todas as causas e por doenças crônicas não transmissíveis. É maior, o risco de morte é maior aqueles que consomem mais alimentos ultraprocessados.
A gente também tem inovação tecnológica no estudo, então para poder aferir, por exemplo, a osteoartrite de joelho, que a gente precisa tirar raio-x, nós criamos um posicionador. Patenteamos esse posicionador para fazer as imagens lindas e todas iguais, e com isso a gente consegue ver as alterações, medir essas alterações, inclusive com inteligência artificial, que é o que um aluno já fez e vai fazer mais agora, para conseguir ler essas imagens e processar rapidamente e ver alterações ao longo do tempo. Vocês podem calcular o risco de diabetes. Depois eu mando para vocês isso. Então, aqui a gente, com base nas informações que nós temos, você vai colocando aqui as suas informações sobre você, sua idade, sexo, etc., algumas coisas, e você vai calcular o seu risco de diabetes em 10 anos. Você pode mudar. Porque uma série de coisas que você não vai mudar a sua idade, você não vai mudar se você é uma mulher, mas você vai mudar, por exemplo, o seu peso. Você vai mudar se você fuma, se você tem hipertensão, sua raça, cor da pele, sexo, percentual, história familiar, glicose, mas tem outras coisas que você pode mudar. E a gente também pode fazer o que a gente fez. Como eu falei, a gente tem as leituras, nós temos as leituras eletrocardiográficas. Então, esses registros eletrocardiográficos, com base nisso, a gente fez um estudo de inteligência artificial, que saiu até na Nature, mostrando que não é com marcadores normais que o eletrocardiograma mostra, mas a análise desses registros permite estimar a chamada idade ao eletrocardiograma e, com isso, predizer mortalidade. Bom, e a gente formou já 70 pós-doutores, 214 doutores, 200 mestres, mais de 1.100 bolsistas de pesquisas, mais de 123 trabalhos de conclusão do curso. Isso é muito importante para a gente. Na verdade, é subestimado, principalmente no que tange bolsistas de pesquisa, que é uma coisa importante demais que a gente tem, que a gente preza muito. Bom, então é isso, eu estou concluindo. A gente está aí desde 2008 até agora, com uma produção científica grande, mantendo o estudo vivo e querendo continuar, perseguindo nosso desejo de conhecer os determinantes da saúde do adulto, das doenças crônicas do adulto no Brasil, da molécula ao social. Então, nós agora propomos continuar o estudo, e, por exemplo, conseguir fazer estudos de neuroimagem do encéfalo, para aumentar o estudo da função cognitiva, que é uma coisa extremamente importante, realizar a genotipagem de 100% da coorte, e preparar uma nova onda de todo mundo. Então, isso aí só agradecendo a todos os colegas que participam no comitê diretivo do estudo, que é uma alegria, uma construção também de amizades, uma construção também de muitos desafios de convivência, desafios de prioridade, desafios para conseguir manter um financiamento, enfim. Mas é um prazer. Todos convidados, aqui no Rio tem a Fiocruz, lá tem o Elza, eu tenho certeza que qualquer um de vocês será muito bem-vindo se quiser visitar o estudo. Muito obrigada.